Às vezes a gente olha para a vida e se sente absolutamente perdido. A gente sente que o nosso futuro não está indo para nenhum lugar, que a gente não tem nenhum plano, que a gente não tem nenhum objetivo, que a gente não tem aquele drive, aquela força, aquela determinação de quando a pessoa tem um grande objetivo, por exemplo, fazer um vestibular para passar em medicina, estudar muito para passar em um concurso, quando a pessoa tem uma linha de chegada, sabe? Às vezes a pessoa está totalmente à deriva. E ela sente que ela vai perdendo a atenção, aquela dureza na rotina dela. Ela não vê mais razão para fazer as coisas, entende? Porque ela não tem um objetivo muito claro. E se sente perdida no fim das contas, como se não estivesse aproveitando ao máximo o seu potencial, né? Geralmente isso acontece quando a pessoa já passou por algum período de conquistas, né? Ela conseguiu conquistar de fato alguma coisa, mas entrou no conformismo, né? Ela se conformou, se acomodou ali e deixou tudo no piloto automático, cara. Uma coisa que a gente nunca pode perder é uma visão de longo prazo muito clara, uma visão que mantém a gente na face da vida, mantém a gente sempre tenso no sentido positivo, assim, uma certa tensão que nos estica, que estica a nossa biografia para o futuro. Peraí, cara, ainda não está realizado. Não está realizado. Porque a partir do momento que essa tensão desaparece, a gente perde o sentido do esforço. Certo? Então, enfim, eu estava conversando com um dos meus professores de artes marciais e ele me falou um pouco da situação da vida dele, né? Eu decidi fazer esse vídeo, está fora do calendário editorial aqui do YouTube. Tenho certeza que vai ser de muito valor para vocês. E é basicamente um vídeo sobre como deixar de viver como um barco à deriva e construir um futuro de sucesso, né? O Ortega y Gasset tem aquela frase: "Eu sou eu e mis circunstâncias". Eu sou eu e minhas circunstâncias. E em algumas pessoas as circunstâncias representam a maior parte da vida delas, né? Representam quase tudo da vida delas. Tudo acontece a elas, né? Não existe um elemento muito forte de elas decidindo e imprimindo e planejando o que vai acontecer na vida. Não, as coisas vão só acontecendo, entendeu? Ela é demitida, ou ela tem um problema no trabalho, tem um problema no relacionamento. É como se ela fosse sempre uma vítima das coisas, entende? Não é exatamente essa palavra, mas me fugiu o que eu queria dizer, a palavra exata. É como se as coisas sempre estivessem acontecendo a ela só recebesse, fosse uma pessoa passiva, entendeu? Versus um sujeito que atua como um autor da própria vida, de fato escrevendo a caneta e imprimindo na sua vida, com a força da personalidade, com a força do planejamento, aquilo que ele quer que aconteça. Bem, a gente precisa de 3 coisas para fazer isso acontecer, certo? Uma visão, uma antivisão e uma rotina. Evidentemente, isso aqui vai ser um reducionismo de algum nível para conseguir caber em um vídeo curto, né? Enfim, quando eu falo sobre visão, o que é que eu quero que vocês pensem? Eu quero que vocês tenham o seguinte na cabeça: você tem que ter uma visão muito clara de longo prazo, de quem você quer ser, do que você quer alcançar, do que você precisa ser para alcançar essas coisas com facilidade. Tem um dos vídeos aqui no YouTube chamado... Eu quero que vocês assistam. Espera que fiz errado aqui. Identidade aspiracional, certo? Identidade aspiracional. Deixa ele aberto aí, eu vou botar ele aqui em algum lugar da tela para vocês verem depois, tá certo? Mas é um vídeo bom. É importante sobre o tema de visão. E quando a gente fala sobre visão, né, existem vários níveis. Existe um nível de visão de vida toda, de vida inteira, né, o que se chama de necrológia. Existe uma visão de longo prazo, médio prazo e curto prazo, que são metas e objetivos, certo? Basicamente. Quando a gente pensa em antivisão, a gente tem que pensar no seguinte. Deixa eu ver se consigo reduzir isso aqui. Pronto.
Antivisão é um exercício contrário ao exercício da visão, né? É responder com clareza quem você não quer ser. E isso implica hábitos que você terá de abdicar para que isso aconteça, certo? Tem uma frase que eu gosto de falar quando eu tô refletindo sobre essas questões de visão e antivisão, é que é muito difícil a gente mudar de vida se comportando da mesma maneira que a gente comporta hoje, né? Geralmente, uma mudança de vida, ela vai implicar novos comportamentos e muitas vezes esses comportamentos serão desconfortáveis. Se vocês pararem para pensar, sempre que a gente vai passar por uma fase de transição, de aprendizado de algo novo, existe um grande desconforto, né? Por exemplo, o cara, sei lá, passou a vida inteira de boa e tal, decidiu fazer uma arte marcial, foi fazer um boxe. Cara, o início do boxe é uma merda, tu não sabe fazer porra nenhuma, não sabe se movimentar, leva soco pra caralho, tá entendendo? Altamente desconfortável. O cara vai começar a dirigir. Pelo menos pra mim foi horrível, né? Quando eu fui tirar a carteira eu não sabia dirigir, então, porra, o carro morria o tempo inteiro, tinha medo de passar a terceira, andava na segunda, no máximo, né? Enfim, sempre que acontecia alguma coisa assim, porra, dava uma tensão, ficava, meu Deus, com medo de fazer as coisas erradas, né? Engasgava o carro o tempo inteiro, enfim, acelerando fundo, com o pé todo na embreagem. E o cara totalmente desconfortável, aquele desconforto do início, entendeu? Então é muito difícil que a gente mude a nossa vida se a gente não mudar a maneira com a qual a gente se comporta. Isso é fundamental. Isso aqui nos leva o preço que terá de ser pago, os hábitos que terão de ser abdicados. E a gente tem que entender o seguinte: não existe sucesso, não existe vitória sem dar algo em troca, né? Sempre tem que haver um retorno. Ah, eu quero ser milionário, beleza, o que você vai dar em troca? Entendeu? O que você vai dar em troca? O que você vai dar para merecer isso aí? Para que isso aí lhe aconteça como resultado. Tá bom? Aqui dentro de rotina, a gente tem que saber desdobrar as metas, de modo que você esteja executando com frequência os hábitos necessários para alcançar os resultados desejados, certo? Ainda sobre rotina, é importante que a gente consiga responder isso aqui também com clareza. Quais são os hábitos necessários? O 80-20. Vou explicar o que é isso mais pra frente. Para focar tempo, energia e atenção. Certo? Enfim. É isso aí. Então, bem, pessoal, a gente vai falar sobre isso, tá certo? Isso aqui é o nosso itinerário de conversa sobre visão. Um cara sem visão é literalmente um barco à deriva, assim, onde o vento leva, ele está indo. Quando a gente tem uma visão específica, ora os ventos estarão nos favorecendo, então a gente vai ter que gastar muito esforço remando, e ora os ventos estarão contrários a nós. E a gente vai ter que fazer um grande esforço para conseguir ir na direção contrária a que todas as coisas ao nosso redor estão nos empurrando. E particularmente hoje, pessoal, onde a gente se encontra na nossa fase do mundo, temos muitas coisas jogando contra nós. Quando eu for falar sobre tempo, energia e atenção, vocês vão perceber isso aí. Mas só para você ter ideia, tipo assim, tudo hoje em dia nos leva à procrastinação, tudo hoje em dia nos leva à indisciplina. Isso aqui, ó, celular, é a nossa maior fonte de dispersão.
dispersão é um grande vilão, certo? Dispersão é o que frustra uma biografia no fim das contas. É o cara que passou a vida inteira distraído. Aí vai chegando no fim da vida, ele vai entrando em desespero porque, tipo assim, ele não conseguiu ter o foco necessário para executar tudo aquilo que ele poderia ter executado, né? Então, quando a gente tem uma visão clara de longo prazo de quem você quer ser, do que você quer alcançar, do que você precisa ser para alcançar essas coisas com facilidade, a gente tem o primeiro pilar resolvido. Então, cara, sua vida está um caos, senta, pega um caderno, pega um... sei lá, cara. Geralmente eu faço isso no meu diário, né? Eu tenho um caderno tipo Cícero, certo? Só até um dia vender uma paradinha dessas aí da Forja. Mas enfim. E você vai escrever o seguinte: sua visão de vida inteira e sua visão de longo prazo, médio prazo e curto prazo. O que é uma visão de vida inteira? O que é um necrológio? Geralmente a gente não reflete na nossa vida sobre a morte e sobre o fim da nossa vida. A gente só, quando pensa sobre objetivos, só pensa sobre objetivos mais materiais e mundanos, né? Quero ganhar dinheiro, quero casa, quero uma família, essas coisas. Mas, tipo assim, o marco mais importante da vida humana é o momento que a pessoa morre. Porque a partir daquele momento não existe mais margem para mudança. E quando a gente não pensa sobre a morte, quando a gente pensa só sobre objetivos de curto, médio e longo prazo, não pensa sobre a morte, a gente pode ser invadido pela sensação de que vai haver tempo para fazer algumas mudanças no fim das contas, entendeu? Para, tipo assim, para ser uma pessoa que presta. Então o cara vai ser um filho da puta na vida inteira, às vezes ele vai morrer na gandaia, tá? Ele vai morrer fazendo merda, vai morrer sendo um adúltero, vai morrer sendo um cara que trabalhava mal, vai morrer sendo um cara preguiçoso, entendeu? Que não estava nem para a igreja, nem para a vida espiritual, nem para nada, para o dever de estado dele, para a família dele. Então, a morte, ela é a coisa que orienta tudo que a gente vai conversar. É a morte que nos dá urgência, entendeu? É saber que a gente vai morrer, que a gente tem um período de tempo limitado de vida e a gente não sabe quanto a gente vai durar, que faz com que nós tenhamos urgência para executar o plano, que é a rotina, para que a nossa visão se concretize na nossa vida. Entendeu? Então, o necrológio é um exercício no qual você tem que responder a seguinte pergunta. Vou botar aqui embaixo. Imagina que você morreu e realizou todos os seus sonhos, todos os seus sonhos, objetivos, foi quem queria ter sido. Né? Então a sua ideia de você bem sucedido hoje, não só no sentido financeiro, mas no sentido de quem você foi de fato. Foi um bom pai, sabe? Fui um pai excelente, fui presente, enfim. E você vai descrever essa pessoa, cara, faz isso aí no máximo uma página, certo? Não faz uma coisa gigante. Se atém às coisas essenciais. Por quê? Porque isso aqui vai te dar uma visão de todo. Vai te dar uma visão, tipo assim, cara, quem que eu quero que o Lucas seja, no fim das contas? Quem eu quero morrer? E, tipo, quando eu morrer, quem eu quero que o Lucas tenha sido? Eu quero olhar e ver, cara, o Lucas tenha sido essa pessoa aqui. E se a maneira que eu me comporto hoje está em incongruência com esse Lucas, eu preciso mudar isso o mais rápido possível. Entendeu? Preciso mudar isso o mais rápido possível. Então, enfim, de forma bem rasa, é basicamente responder essa pergunta. Você morreu, você tinha lá seus 50, 60, 70 anos de idade, não importa. A idade em onde você teria realizado tudo o que você queria e quem foi você, o que você fez na sua vida, né? Que tipo de ser humano você foi? Segunda pergunta para a gente responder é a visão de longo prazo, médio e curto prazo. O que a gente tem que prestar atenção aqui é uma coisa bem mais simples, né? Então imagina aí, uma coisa mais bestinha, 1 ano, sei lá, 5 anos e 10 anos, certo? Pode ser 1, 3, 5, 1, 5, 10, não importa. Mas é só que você consiga treinar o músculo que consegue se projetar no futuro, tentando ter ideia do que é possível e do que não é. Entendeu? E você vai ver que ao longo do tempo isso vai mudar bastante, né? O que você percebe como possível ou não, se você for um cara que está na arena, né? Que executa as coisas. Então, bem, em 1 ano,
O que eu quero ter executado na minha vida? Tu pode botar, por exemplo, assim, algumas áreas da vida, né, para levar em consideração, por exemplo, trabalho, grana, shape, performance, alguma coisa do gênero, performance, saúde, alguma coisa assim, estudos, vida espiritual, vida pessoal, enfim, alguma coisa do gênero. Né? A gente tem 6 áreas aqui, né? 6 áreas. Então, enfim, tu pega essas áreas e responde. O que é que eu quero ter feito em 1 ano? O que é que eu quero ter feito em 5 anos? O que é que eu quero ter feito em 10 anos? Você tem uma visão. Obviamente, essa sua visão vai ser corrigida, certo? Mas ela é importante que você a tenha, porque, tipo assim, ela vai servir como um modo de condensar, lembrar continuamente dos esforços que você se propôs a fazer e te manter ali, no trilho, certo? Te manter no rumo. Cara, é isso que eu quero, é isso que eu tenho que fazer. É isso que eu quero, é isso que eu tenho que fazer. Tá bom? Antivisão. A antivisão é responder com clareza quem você não quer ser. Isso implica hábitos que você terá de abdicar para que isso aconteça. Então, a gente tem de um lado algo positivo aqui, né? A visão, que a gente quer alcançar essas coisas, a gente tem um lado negativo também. Qual o preço que eu preciso pagar para realizar essas coisas? Então, tipo assim, como eu falei, não dá para a gente viver como qualquer pessoa, como todo mundo. E esperar resultados diferentes. Isso aí é uma insensatez, né? Não dá para, por exemplo, você querer ser um cara que vai ter muito resultado, vai ter muito dinheiro, porra, vai ser um puta pai para sua família e não dedicar seu tempo a estudar e assistir cursos e ler vários livros sobre educação de filhos, sobre família, sobre paternidade. Não, tu vai ter que fazer isso, cara. Entendeu? Você vai ter que abdicar, por exemplo, de ficar assistindo Netflix todos os dias, para poder ler algumas páginas dos livros, para assistir algumas aulas dos cursos. Você vai ter que abdicar de todo fim de semana, ir para festa, e sair, ir para aniversário, entendeu? Restringir um pouco a sua vida social. Então, enfim, algum preço precisa ser pago, entendeu? Toda decisão implica uma renúncia de alguma outra coisa que você poderia fazer com o seu tempo. E geralmente, o que a gente quer fazer com o nosso tempo? Sei lá, prazer e recompensa imediata, né? Normalmente é essas coisas que a gente procura. Então o sujeito vai estar lá. Então as mulheres, né? Porra, é fofoca, é fofocando, é ficar falando sobre a vida dos outros, pra, tipo assim, ficar dando atenção pros outros, ver como os outros são uma merda, e ver como você não é uma merda assim, tipo assim, isso deixa a pessoa tranquila, né? Ficar fofocando, ficar no WhatsApp, ficar no Instagram, perder tempo pra caralho em um grupinho, conversando com a galera, não consegue ficar sozinho de fato, entendeu? Ficar assistindo vídeo no YouTube freneticamente atrás de alguma coisa que, tipo assim, você simplesmente tem que executar em busca de um perfeccionismo de alguma forma. iFood, Netflix, pornografia, festa, jogos, cara, assim, drogas, todo tipo de coisa, certo? A gente vai ter vida social excessiva, a gente vai ter que renunciar de muitas coisas, né? O preço que vai ter que ser pago e os hábitos que terão de ser abdicados. Não existe sucesso, não existe vitória sem dar algo em troca. Então, cara, você tem que deixar muito claro o que você está disposto a abdicar. Entendeu? Eu lembro que quando eu comecei minha jornada, acho que foi o Ícaro que me apresentou esse conceito de antivisão. Né? Não com esse nome, evidentemente, mas a ideia como um todo, né? Você saber o preço que você tem que estar disposto a pagar. E eu fiquei meio consternado, porque, tipo assim, cara, eu não queria abdicar de algumas coisas, só queria simplesmente acrescentar algumas coisinhas, mas, tipo, eu não queria ter que abdicar de muitas coisas. Eu tinha vários hábitos, sabe? Eu visitava meus avós praticamente 4, 5 vezes por semana, ia frequentemente lá, né? Eu gostava muito pelo menos lá no Nordeste tem essa cultura, né? O pessoal fica muito, assim, por momentos mais livres, sem ninguém estar trabalhando, sem ser horário comercial, a pessoa fica lá em casa de boa, aí todo mundo fica conversando o tempo inteiro, todo mundo fica se metendo nas coisas dos outros, e eu ficava lá disponível na sala, eu ficava na cozinha, ficava trocando conversa besta e tal, coisa de vida social, de sair com os amigos pra bar,
pra, porra, comer um churrasquinho, trocar ideia, conversa, ficar discutindo sobre política, religião, essas porra, geopolítica, filosofia, literatura. E ficar indo aniversário de todo parente que existe, de todo tipo de amigo que tem também. E tipo assim, cara, era uma coisa que eu não queria abdicar, sabe? Também teve a época mais no início da minha jornada que eu era viciado em jogo, né? Quando eu comecei a empreender eu ainda jogava. E era muito difícil pra mim, eu jogava LOL na época, né? Era muito difícil pra mim, tipo assim, simplesmente abdicar pra me dedicar a fazer outras coisas. Ali eu era uma pessoa muito foda, sabe? Tipo assim, pô, um cara bom e tal, ganhava as porras. E de repente na vida tu é um merda. E você não vê nenhuma motivação pra fazer essas coisas, entende? Por uma visão que você nem sabe se vai se concretizar. Mas tipo assim, tem que abdicar. Tem que abdicar. E uma coisa que eu não ia nem botar aqui, mas eu quero falar sobre. Na jornada, cara, principalmente quando você está no início, você deseja mudar de vida, você vai passar por muito desgaste. Desgaste, tipo assim, emocional mesmo, entende? Porque a sua família não vai entender o que você está fazendo, a sua esposa não vai entender o que você está fazendo. E como você está começando a abdicar de certos hábitos, renunciar a certos hábitos e fazer coisas novas, tipo assim, passar mais tempo estudando, se dedicar mais a algum tipo de treino específico, né? Comer melhor, trabalhar mais, ficar mais tempo, por exemplo, lá no celular produzindo conteúdo e interagindo, e dormir mais tarde às vezes, acordar mais cedo para trabalhar, deixar de sair tanto assim, ficar, não beber quando você sai, né? Para você ficar mais sóbrio por mais tempo. E as pessoas vão começar a estranhar você. E vão falar mal de você. E são as mesmas pessoas que algum tempo atrás eram as pessoas que pautavam assim, todo o seu mundo afetivo, entendeu? Seu pai, seu pai, sua mãe, seus avós, seus tios, seus amigos. E porque são pessoas que simplesmente não têm isso no campo de visão delas, né? Não estavam dispostas a pagar o preço para que os sonhos delas se realizassem. Então elas estranham muito quando surge qualquer tipo de conduta nova, né? Então, enfim, olha para baixo, você só vê 1, 2, 3, 4, 5 passos que você pode dar. Você está numa vida totalmente perdido, você olha para o futuro, tipo assim, você não consegue ver. Eu lembro, cara, assim, com muita clareza, com muita clareza. Quando eu fiz o primeiro milhão, aos 24 anos, eu olhava para, tipo assim, volta aí, sei lá, 4 anos, 20 anos de idade, certo? Eu olhava para onde eu tava na minha vida, eu tava, tipo assim, totalmente perdido, cara. Todos os meus projetos tinham dado errado, todos os meus negócios tinham dado errado. Minha família tava, tipo assim, com aquela... Ninguém falava isso explicitamente, raramente, né? Mas todos tinham a impressão que eu seria um sujeito meio fracassado, meio fudido na vida. E eu fazia coisas completamente convencionais, né? Todo mundo estudando fazer faculdade e tal. Eu, porra, empreendendo, ia trabalhar em academia, limpar chão de academia, tipo assim, trabalhando, estudando pra caralho. Ninguém entendia essas porras. E nem eu sabia se isso ia dar resultado. Então eu olhava pra baixo. O que é que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que começar a empreender, eu tenho que tentar vender coisas para as pessoas. Se não der certo, eu tenho que arranjar outras coisas e tentar fazer coisas boas o suficiente para que as pessoas queiram comprar e compartilhem umas com as outras. E isso gera um efeito crescente, entendeu? Eu tenho que estudar mais, eu tenho que treinar sem errar. Eu olhava para o imediato e eu via essas coisas que eu tinha que fazer, essas pequenas atividades, mas eu olhava para o futuro, eu não sabia onde que aquilo ia dar. E eu tinha muito medo, cara, de não dar certo. Eu tinha medo de verdade, tipo assim, não dá em nada, tá entendendo? Você tá simplesmente perdendo meu tempo e, cara, eu podia simplesmente estar estudando para passar uma faculdade, entrar lá, ficar lá de boa, né? Passar nas provas, estudar um pouquinho para passar nas provas, passar a maior parte do tempo curtindo com o pessoal, resenha, churrasco, essas porras, depois me formar e começar a entrar no mercado de trabalho e fazer o que todo mundo faz. Mas, cara, eu sempre fui um sujeito... Tipo assim, eu tentava viver essa vida, mas ela não cabia, cara. Sabe quando você nunca se adequa totalmente, você tenta fazer essa porra e você não se adequa totalmente? Era exatamente isso que eu sentia. Era exatamente isso que eu sentia. Então foi isso que me salvou em algum nível, né? Isso que me salvou em algum nível. Por mais que eu tentasse voltar a uma vida comum, eu não conseguia ficar naquilo ali, eu não conseguia. Eu voltava, até que deu certo, cara. Até que deu certo. Certo. E aqui a gente chega no tema da rotina. Fala mais rápido, já está com quase 25 minutos de vídeo. Desdobrar as metas de modo que você esteja executando com frequência os hábitos necessários para alcançar os resultados desejados.
Então, cara, uma vez tendo uma visão clara, cara, quais são os seus objetivos de um ano? Lá. Então, por exemplo, vamos falar sobre grana, né? Geralmente o problema do pessoal é grana, é dinheiro, é trabalho. O cara tá ruim de trabalho, preciso ganhar dinheiro, beleza. Existem várias opções. Cara, ou tu vai pegar um emprego, ou tu vai, sei lá, tu vai fazer um concurso, enfim, não importa. Mas se tu quer empreender, existe uma possibilidade de, tipo assim, pegar algo do esqueleto do que é o empreendedorismo, do que é ficar melhorando a si mesmo para fazer coisas melhores e as pessoas estarem dispostas a pagar mais caro. Isso pode acontecer com um funcionário, com um membro de uma empresa com possibilidade de ascensão, entendeu? Mas não vou falar sobre isso. Então tu pensa assim, cara, que problema as pessoas têm que eu posso e gostaria de resolver? Então, por exemplo, quando eu comecei a empreender, sem segredo, cara, sem segredo, eu vendi regata de academia. Por quê? Porque eu gostava de treinar, cara. Eu treinava, eu usava regata, cara, eu vou fazer umas porra dessas, vou vender. Depois, tive lá um negócio, sei lá, de pasta de amendoim, porque eu gostava de comer pasta de amendoim no meu café da manhã, com panqueca, entendeu? Depois, tive um negócio lá de brownie. Eu não comia aquela porra, mas tipo assim, eu vi que existia uma demanda e eu fazia, entendeu? Eu nem comia. Mas... enfim, por aí, entendeu? Pegar um problema que as pessoas têm, que você pode e gostaria de resolver. Aí você pensa sobre um problema. O que eu preciso reunir para resolver esse problema? Aí, por exemplo, se você vai resolver o problema lá da regata de academia, pô, você precisa de um fornecedor para te dar uma regata num preço massa, para que tu venda um pouco mais caro e receba um lucro em cima daquilo ali, beleza. Aí tu vai aprendendo os detalhes, entendeu? Ou então você quer abrir uma consultoria de treinamento, consultoria de nutrição. Porra, beleza, o que é que eu preciso para reunir para resolver esse problema? Preciso de um aplicativo aí que me permita calcular os dados de taxa metabólica basal, essas paradas com facilidade das pessoas. Preciso ter um conhecimento de nutrição, preciso conseguir saber fazer uma anamnese boa, enfim, existe uma série de habilidades necessárias, entendeu? Então, a sua meta, ela precisa se desdobrar em rotinas. O que eu preciso fazer diariamente para que isso seja executado, para que isso se concretize, certo? Muitas pessoas se perdem aqui, né? Elas conseguem fazer isso, mas aqui elas se perdem porque, tipo assim, elas não têm direção e cara, assim, de verdade, a resposta está em fazer. Eu não tive ninguém no meu início para me ajudar. Tipo assim, não tive um mentor, não tinha nenhum empresário na minha família. Eu me fudia e aprendia. Foi assim que eu aprendi. E eu estudava muito, entendeu? Foi assim. É o que eu sugiro para vocês, né? Façam, executem acima de tudo. Pessoas de sucesso executam acima de tudo. Esse é o mais importante, tá bom? Quando eu falo sobre hábitos necessários, o 80-20, eu quero que você pense que para cada coisa que você queira realizar, existem pontos de alavancagem que, se você focar neles, você vai ter muito mais resultados do que se você focar em outras coisas. Porque, sei lá, você quer meter um shape foda. Eu já falei esse exemplo várias vezes. Você vai... não, vou focar em tomar uma glutamina, eu vou comprar uns suplementos que eu ouvi falar que é muito bom, e eu também vou focar em fazer um treinamento hiper complexo, com várias técnicas de treinamento e tal, de intensificação. Desnecessário. Uma dieta muito elaborada, cheia de alimentos que não tem aqui, tá? Cara, desnecessário. Tu come direito, bate a meta de proteína, bate uma meta de caloria, redondo, gera complexidade. Foi treinar, sobrecarga crescente, tá planejado, tá periodizado direitinho, porra, beleza, precisa criar novidade. Só ir lá, bater o volume de treino e ir embora, ir lá, bater o treininho e ir embora. Acompanhar de perto o que está acontecendo com os treinos, né? Descansar direito, dormir aí um tempo necessário para que você consiga ter real hipertrofia e voltar para o ginásio para treinar e ter bons resultados. Então, é muito fácil a gente se perder no 80-20 das tarefas que a gente quer executar.
Quais são os pontos de alavancagem? Quais são as tarefas que eu preciso executar que vão me dar os maiores resultados? E negligenciar as outras, né? Deixá-las em segundo plano. Por fim, tempo, energia e atenção. Enquanto você não aprender a proteger seu tempo, sua energia e sua atenção, que geralmente está relacionado à antivisão, né? Proteger das distrações, proteger da dispersão e conseguir ter foco extremo, por exemplo, sobre a atenção. O tempo inteiro existem notícias aí sensacionalistas para prender nossa atenção. É Lollapalooza pegando fogo, é uma cacetada de coisa. É Lollapalooza, aquele homem lá, aquele bicho que se veste de mulher, esqueci o nome dele. Cantou a música lá do 007, se não me engano. Mas enfim. E fica fazendo causa em cima disso e todo, meu Deus, é realmente muito acabando. E o cara passa, sei lá, horas, às vezes dias pensando sobre essa merda e a porra da vida dele tá um caos, tá entendendo? A porra da vida dele tá um caos. Ele não consegue pagar pra mulher comprar uma calcinha. Não consegue pagar pra mulher comprar uma roupinha pra ela. Não consegue levar a mulher pra jantar. Não consegue pagar o plano de saúde. Não consegue pagar um seguro de vida. Não consegue fazer tipo assim, os deveres básicos dele. Por quê? Porque a atenção dele tá sempre fora. Tipo assim, não pro que ele controla e pro que ele pode reformar na própria vida dele hoje. Tá certo? Enfim, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Se inscrevam no canal, deixem uma curtida. Assistam o vídeo de identidade aspiracional. E me sigam lá no Instagram, @LucasMaciel. Tamo junto, valeu.